E a todos que acompanham nossa transmissão pelo YouTube, nós solicitamos aos presentes na plataforma Zoom que desativem os microfones para darmos início à sessão oficial de posse dos integrantes do Conselho Fiscal e do Conselho Executivo, titulares e suplentes, eleitos para o biênio 2022-2023, com início do exercício em 1º de janeiro de 2022 e término em 31 de dezembro de 2023. Este ato está sendo realizado perante o Conselho de Representantes em obediência às normas estatutárias contidas no parágrafo 2º do artigo 71 do Estatuto da Anfip. Colocamos agora nos destaques da tela a composição da mesa coordenadora desta solenidade. Eu destaco o coordenador do Conselho de Representantes da Anfip, Genésio Denardi, o vice-coordenador da mesa do Conselho de Representantes, Carlos José de Castro, e o presidente do Conselho Executivo, Décio Bruno Lopes, que estão na sede da Anfip. Convido ainda a presidente da Fundação Anfip, Margarida Lopes de Araújo, para os destaques desta transmissão. Gostaria de citar ainda a presença virtual da secretária adjunta da mesa do Conselho de Representantes, Maria dos Remédios Bandeira, e da secretária da mesa do Conselho de Representantes, Isabel Nascimento Elias Pereira. Concedemos a palavra para o coordenador do Conselho de Representantes, Genésio Denardi, para os seus breves cumprimentos iniciais e para declarar aberta esta sessão. Boa tarde, doutor Genésio. Muito obrigado, Ludmila. É uma satisfação enorme esse momento tão importante, onde estaremos dando posse aos novos colegas que comporão o Conselho Fiscal e o Conselho Executivo. E, para mim, é uma satisfação muito grande, porque, nesse momento... Está sem som aqui, hein? Estarei encerrando... Doutor Genésio, só um minuto, o seu áudio está muito baixo. Eu solicito aí o pessoal para que ajuste o seu áudio. Estarei encerrando a minha participação como coordenador desse conselho, que admiro muito, tá certo? E que continuarei dando a colaboração a eles, ok? Bom, e declaro aberto a sessão. Por favor, Ludmila. Nós colocamos nos destaques desta transmissão também o presidente eleito para o biênio 2022-2023, Wilson Antônio Romero, e compartilhamos agora, em forma de vídeo, os eleitos aos Conselhos Executivo e Fiscal da Anfip, que estão presentes nesta sessão virtual de posse. Levi, pode compartilhar o vídeo do Conselho, dos Conselhos? Conselho Executivo para a Gestão 2022 a 2023. Presidente, Wilson Antônio Romero. Vice-presidente executiva, Eucélia Maria Grise Mergar. Vice-presidente de Assuntos Fiscais, Crésio Pereira de Freitas. Vice-presidente de Política de Classe e Política Salarial, José Arinaldo Gonçalves Ferreira. Vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social, Ana Lúcia Guimarães Silva. Vice-presidente de Aposentadorias e Pensões, Tereza Liduína Santiago Félix. Vice-presidente de Cultura Profissional e Relações Interassociativas, Albenize Gato. Vice-presidente de Serviços Assistenciais, Ariovaldo Cirello. Vice-presidente de Assuntos Jurídicos, Maria Beatriz Fernandes Branco. Vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários, Gilberto Pereira. Vice-presidente de Administração, Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da Informação, Márcio Humberto Geller. Vice-presidente de Finanças, Jorge César Costa. Vice-presidente de Planejamento e Controle Orçamentário, Antônio Carlos Silveira. Vice-presidente de Relações Públicas, Maria Aparecida Paes Leme. Vice-presidente de Assuntos Parlamentares, José Avelino da Silva Neto. Vice-presidente de Comunicação Social, Marlúcio do Socorro da Silva Soares. Suplentes do Conselho Executivo, Região Norte, João Alves Moreira. Nordeste, Marcone de Oliveira Holanda. Sul,
Ayrton Nagel Zangelini. Sudeste, Marcirene Câncio de Melo Werneck. Centro-Oeste, Ana Pereira Leite. Membros titulares do Conselho Fiscal: Ercília Leitão Bernardo, Sandra Tereza Paiva Miranda, Luiz Carlos Correa Braga. Suplentes: Fernando Eustáquio, Paulo José Vieira da Silva, João Eudes da Silva. Eu convido agora a presidente da Fundação Anfip, Margarida Lopes de Araújo, para suas considerações. Boa tarde, doutora Margarida. Boa tarde, linda Ludmila. Que bom estar aqui com vocês todos, meus amigos queridos. É uma posse virtual bastante interessante, né? Um momento diferente na vida associativa nossa, mas que acontece com muito prazer, com muita amizade. Eu quero parabenizar todos os empossados, né, que serão empossados logo mais. Quero parabenizar a todos, titulares e suplentes, e também do Conselho Fiscal, Conselho Executivo, parabenizar o nosso presidente, futuro presidente, a partir de janeiro, Romero, e dizer que estamos à disposição. Fundação trabalhando junto com o Conselho Executivo, junto com a Anfip. É muita satisfação para mim estar nesse momento aqui, e agradeço a todos e peço a Deus que tenham todos uma boa gestão, com a graça de Deus. Obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Eu convido para fazer uso da palavra o atual presidente do Conselho Executivo, Décio Bruno Lopes. Doutor Décio, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Quero cumprimentar o coordenador do Conselho de Representantes, o Genésio, coordenador do Conselho Fiscal, doutor Assunta, presidente da Fundação Anfip, Margarida, e cumprimentar todos os eleitos do Conselho Executivo, Fiscal, titulares e suplentes. Cumprimento também todos os meus pares do Conselho Executivo atual, né, que encerra a gestão, e quero agradecer a todos pela gentileza, pelo foco, força e fé nesse conselho em que a gente enfrentou as maiores adversidades. Quero dizer que, se não fosse a união, né, de todos os conselheiros, a gente não teria conseguido chegar onde chegamos. E então quero agradecer de coração o apoio e a presteza de todos os meus pares do Conselho Executivo atual, e dizer que é chegada a hora. É sempre bom que haja alternância na estrutura de governança das entidades. E este é o momento. Alterar a governança é o melhor que existe para efeito de oxigenação das entidades. E é com esse objetivo que nós dissemos ao Conselho de Representantes, ao Conselho Fiscal, durante todo o período, que nós poderíamos fazer, ainda que fosse na questão da pandemia, a gente poderia realizar a nossa convenção, a gente poderia dar posse ainda neste exercício aos eleitos, porque nós tínhamos a certeza de que poderíamos executar a eleição e dar posse aos novos conselheiros. Eu quero desejar aqui muita felicidade, muita união ao novo conselho, e quero agradecer a todos que estiveram conosco, do Conselho Executivo, do Conselho de Representantes, do Conselho Fiscal, os nossos associados, os representantes de todas as nossas regionais, e a Fundação Anfip, a diretoria da Fundação Anfip, e de todos os órgãos da Fundação também, e dizer que foi um prazer enorme contar com todos vocês. Eu quero dizer que eu posso dizer aqui,
que a nossa gestão foi uma gestão muito difícil, mas exitosa. E foi exitosa porque vocês existiram, porque vocês estavam conosco. Nós não estávamos sozinhos e nós não deixamos vocês sozinhos. Eu dizia hoje na reunião do Conselho de Representantes que o ser humano precisa de carinho. E é esse carinho que nós tentamos levar o Conselho Executivo integralmente, levar aos membros do Conselho de Representantes, do Conselho Fiscal, da Fundação Anfip e a todos os nossos associados, um pouco de carinho, um pouco de atenção, um pouco daquilo que nós poderíamos fazer por todos. E foi nesse objetivo, com esse foco que nós levamos a nossa administração. Não vamos dizer que não tivemos dificuldade, tivemos muitas dificuldades, mas com o apoio de todos vocês, com uma cruzada nacional de apoio, nós conseguimos chegar aonde chegamos. Vocês e todos nós associados somos a razão de existência da nossa entidade e a razão do resultado que nós obtivemos na nossa gestão. Essa gestão, então, que se finaliza, a gestão União e Trabalho, que finaliza em 31 de dezembro de 2021. Ela foi coroada de glórias, porque nós tivemos o objetivo de nos unirmos, porque qualquer desvio de foco, qualquer saída dos trilhos estaria colocando em risco a nossa gestão, haja vista a situação que o país se encontrava e que o país se encontra. Então, com essas palavras, eu quero agradecer de coração todos os meus pares do Conselho Executivo, mais os nossos 2 assessores, a todos os membros do Conselho de Representantes, a mesa coordenadora do Conselho de Representantes, a todos os membros do Conselho Fiscal e todos os membros das diretorias e de todos os órgãos da Fundação Anfip, e dizer que nós não estamos chegando ao fim, nós estamos no começo de uma nova jornada, em que a gente vai se encontrar, nós estamos passando o bastão para uma nova gestão, e a gente vai se encontrar algum dia, em algum lugar, porque essa família não admite nenhum membro desgarrado, e com certeza eu não serei um membro desgarrado, eu estarei com vocês sempre que for necessário, sempre que eu puder ser útil. Um grande abraço a todos e eu quero desejar, mais uma vez, de coração, a todos aqueles que estão tomando posse, né, que exerçam efetivamente as suas atividades estatutárias e regimentais, porque assim nós podemos ter uma entidade maior do que nós estamos deixando ainda hoje. Muito obrigado a todos pelo apoio, muito obrigado mesmo de coração. A gente se vê algum dia em algum lugar. Grande abraço. Obrigada, doutor Décio. Eu passo a palavra agora ao coordenador do Conselho de Representantes da Anfip, Genésio Denardi, para que dê posse aos membros eleitos para o Conselho Fiscal e para o Conselho Executivo da Anfip para o biênio 2022-2023, doutor Genésio. Bem, antes eu gostaria de dirigir algumas palavras. Boa tarde a todos. É com muito orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade que, na qualidade de coordenador do Conselho de Representantes, tenho a responsabilidade de dar a posse aos nossos Conselho Executivo e Conselho Fiscal da Anfip. Aos conselheiros, hoje empossados, dou minhas boas-vindas e meus agradecimentos pela disposição em colaborar com a Anfip. E sei que são muitas as tarefas que assumem e sei que será com muito trabalho, com responsabilidade, com dedicação e profissionalismo que agirão nesta jornada pelos próximos 2 anos, biênio 2022-2023. Vejo em cada um de vocês uma história de luta pela nossa categoria, pela nossa entidade, pois são colegas abnegados e sonhadores, cada um com seu perfil, suas qualidades e defeitos, mas que com muita garra doam seu tempo e compartilham sua experiência para defender os interesses da nossa categoria e fazem o melhor pela nossa Anfip.
Estou confiante que a gestão que ora se inicia será pautada pela busca incansável do consenso, sem nunca, contudo, esmorecer em relação às justas reivindicações de nossos colegas auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, aqui representados pela Anfip, entre eles, enriquecimento do nosso ambiente de trabalho através da união, do respeito e da valorização de cada conselheiro no exercício de suas atividades, valorização da nossa carreira como carreira típica de Estado, busca de níveis salariais compatíveis com o exercício profissional de auditoria fiscal, isonomia entre ativos e aposentados, restabelecimento de nossas perdas salariais, entre outros muitos que anseia cada sociedade na nossa querida Anfip. O compromisso que assumem hoje é o de garantir que a Anfip desempenhe seu papel, dando voz aos pleitos dos colegas associados, fazendo cumprir o Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Executivo. Portanto, cabe a cada um de vocês conduzir o destino da Anfip com humildade, amor e muita dedicação, e sei que o farão. Caberá à Anfip ser uma entidade transformadora com uma atuação relevante no presente e nos preparem para um futuro melhor, a respeito de todo e qualquer assunto de nossos interesses enquanto auditores fiscais, mesmo diante de tantas adversidades. O trabalho de cada um de vocês será fundamental para a consecução dos nossos objetivos. Meus parabéns, a minha admiração a cada um de vocês, com a esperança de que farão um excelente trabalho com a participação de todos. Que Deus os abençoe, os conduzam com muita sabedoria na missão que terão pela frente. Contem comigo sempre. Parabéns e muito sucesso. Obrigado. Bem, agora eu passo a palavra ao vice-coordenador Carlos José de Castro para proceder à leitura dos nomes dos eleitos aos Conselhos Fiscal e Executivo da Anfip do biênio 2022-23, suplentes e titulares. Na medida em que forem sendo chamados eleitos, podem levantar a mão na ferramenta do Zoom para serem destacados na tela. Boa tarde a todos. Procederemos à leitura do termo de posse do Conselho Executivo e Conselho Fiscal da Anfip Gestão janeiro 2022 a dezembro de 2023. Logo a seguir, a leitura do termo de posse, leremos o nome dos conselheiros eleitos e empossados e, após, o presidente do Conselho de Representantes declarará os eleitos empossados. Termo de posse do Conselho Executivo e Conselho Fiscal da Anfip, gestão janeiro de 2022 a dezembro de 2023. Termo de posse dos integrantes do Conselho Executivo e Fiscal da Anfip, realizada no dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira, às 16 horas, na sede da Anfip, localizada no setor bancário norte, quadra 1, bloco H, edifício Anfip em Brasília, Distrito Federal, em cumprimento ao artigo 71, parágrafos 1º, 2º e 3º do Estatuto da Anfip, e em conformidade com a ata de proclamação dos eleitos para os Conselhos Executivo e Fiscal da Anfip, gestão janeiro de 2022 a dezembro de 2023, editada e publicada no sítio da Anfip no dia 1º de dezembro de 2021, conforme disposto no inciso 15º do artigo 41 e artigo 86 do Regulamento Eleitoral, e ata própria da solenidade, tomaram posse
os integrantes do Conselho Executivo e Conselho Fiscal da ANFIP, que ocuparão os cargos no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, a seguir relacionados. Leitura dos nomes, inicialmente, para o Conselho Fiscal. Suplentes: João Eudes da Silva, Paulo José Vieira da Silva e Fernando Eustáquio Caldeira. Titulares ao Conselho Fiscal: Ercília Leitão Bernardo, Sandra Tereza Paiva Miranda e Luiz Carlos Braga. Estes os empossados como conselheiros do Conselho Fiscal da ANFIP. Passaremos agora à leitura dos nomes dos conselheiros ao Conselho Executivo. Iniciaremos com os suplentes. Ayrton Nagel Zangelini, suplente pela região Sul. Márcia Irene Câncio de Melo Werneck, suplente pela região Sudeste. Ana Pereira Leite, suplente pela região Centro-Oeste. Marcone de Oliveira Holanda, suplente da região Nordeste. E João Alves Moreira, suplente pela região Norte. Passaremos agora à leitura dos nomes dos titulares aos cargos de vice-presidentes titulares do Conselho Executivo. José Avelino da Silva Neto, vice-presidente de Assuntos Parlamentares. Maria Aparecida Fernandes Paes Leme, vice-presidente de Relações Públicas. Marluce do Socorro da Silva Soares, vice-presidente de Comunicação Social. Antônio Carlos Silveira, vice-presidente de Planejamento e Controle Orçamentário. Márcio Humberto Geller, vice-presidente de Administração, Patrimônio, Cadastro e Tecnologia da Informação. Gilberto Pereira, vice-presidente de Estudos e Assuntos Tributários. Maria Beatriz Fernandes Branco, vice-presidente de Assuntos Jurídicos. Ariovaldo Cirello, vice-presidente de Serviços Assistenciais. Albenize Gato Cerqueira, vice-presidente de Cultura Profissional e Relações Interassociativas. Tereza Liduína Santiago Félix, vice-presidente de Aposentadorias e Pensões. Ana Lúcia Guimarães Silva, vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social. José Arinaldo Gonçalves Ferreira, vice-presidente de Política de Classe e Política Salarial. Crésio Pereira de Freitas, vice-presidente de Assuntos Fiscais. Jorge César da Costa, vice-presidente de Finanças. Eucélia Maria Agrise Mergar, vice-presidente executivo. E, por último, o nome do senhor Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da ANFIP. Com os nomes lidos, senhor coordenador, e a leitura do termo de posse, passo a Vossa Senhoria a palavra para declarar empossados os eleitos. Dessa forma, após a leitura dos nomes, declaro empossado os eleitos. Ludmila. Eu passo a palavra agora ao presidente eleito, Wilson Antônio Romero. Boa tarde, doutor Wilson. Boa tarde, caros coordenadores do Conselho de Representantes e Conselho Fiscal, caro presidente do Conselho Executivo, que encerra seu mandato, cara presidente da Fundação de Estudos Tributários e da Seguridade Social,
colegas de chapa e conselheiros fiscais eleitos, caros auditores, eleitores, colaboradores e amigos que nos assistem pelas redes sociais, senhoras e senhores, muito nos honra a oportunidade de, ao longo dos próximos 2 anos, liderarmos esse grupo experiente e dinâmico à frente dessa nossa Anfip, entidade protagonista e proeminente no cenário representativo do funcionalismo público federal. Apesar da alegria e da satisfação, sabemos dos desafios dessa tarefa. Representando minha República Farroupilha, irmanado com 15 parceiros nessa empreitada, contando com apoio, auxílio e muito trabalho de colaboradores, voluntários e funcionários, com certeza seremos incansáveis contra a agenda cruel que busca satanizar os servidores públicos e penalizar, em especial, os integrantes ativos, aposentados e pensionistas da nossa carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil. Sabemos que vamos enfrentar um ano muito difícil, com uma pronunciável radicalização dos discursos e posições político-partidárias e eleitorais, com foco nas urnas de outubro de 2022. A Anfip se manterá equidistante desses posicionamentos, com uma postura suprapartidária, sem descuidar da defesa de medidas que busquem a justiça fiscal, a qualidade no serviço público, a consolidação do Estado democrático e de direito e que combatam o desemprego, a insegurança alimentar, enfim, a desigualdade social que aflige parcela muito expressiva da nossa sociedade, agravada pela maior crise sanitária de todos os tempos. A par disso, não descuidaremos da Casa Anfip, buscando uma gestão austera, como devem ser os tempos atuais de crise e contingenciamento, porém, sem abrirmos mão de ser inovadores, modernizantes e includentes. Com o gradativo retorno à normalidade, respeitados os protocolos sanitários, devemos buscar a construção de iniciativas que integrem e aproximem mais a Anfip da sua base associativa. Com nossos conselheiros, seguiremos atuando e sendo partícipes e protagonistas em todos os colegiados onde a categoria tem pautas de interesse, bem como interagindo, operando e reivindicando junto às autoridades dos 3 poderes, em defesa de melhores condições de trabalho, da recuperação do poder aquisitivo e do sucesso e eficácia na resolução das demandas judiciais dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Buscaremos atuar em plena harmonia com os demais órgãos da Anfip, com o nosso Senado Federal, com membros de todas as unidades da Federação, o Conselho de Representantes, com o Conselho Fiscal, revisor de práticas e orientador de ações, e a diretoria executiva e conselhos da nossa Fundação de Estudos Tributários e da Seguridade Social. O uso intensivo das redes sociais e dos meios digitais vieram para ficar, permitindo a Anfip permanecer mais próxima de suas bases, democratizar as decisões e sacramentar essa participação com o implemento do mecanismo das assembleias gerais digitais, do voto eletrônico, do canal de comunicação da ouvidoria, entre outras iniciativas. E seguiremos de cabeça erguida, espinha ereta, trabalhando em prol do nosso quadro social, da nossa carreira, da instituição e em defesa da cidadania. Como disse uma vez um sábio, sozinho você pode muito, mas trabalhando em equipe você pode tudo. Aos nossos associados e à sociedade em geral, a certeza de que nossa equipe está pronta para fortalecer a luta que é de todos nós. Ao nosso conselho, que a partir de janeiro todos deem seu suor, sua abnegação e seu tempo para fazer com que possamos chegar ao final de 2023 com a convicção da missão cumprida. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Muito obrigada, doutor Romero. Parabenizamos a todos os empossados. Agradecemos a todos que prestigiaram esta cerimônia virtual. Nós damos por encerrada a nossa transmissão no YouTube. A todos vocês, uma boa tarde.